Olá, alunos de Gestão Ambiental e Florestal. Eu sou o professor Arthur e vou estar auxiliando vocês no estudo dessa disciplina, no semestre 2020/2. Pessoal, é importante ressaltar que essa disciplina tem uma carga horária semanal de apenas 2 horas, mas por outro lado ela tem uma profundidade, pode ter uma profundidade bem alta, por se tratar de gestão florestal e gestão ambiental. Então nós tentaremos abordar tudo aquilo que for possível nessa disciplina, nesse período de pandemia, nesse pouco tempo, nessa carga horária que nós temos disponíveis, tá? Então vamos lá, a nosso encontro de hoje é a introdução à gestão florestal e ambiental, tá? Primeira pergunta que nós nos fazemos: o que é a gestão, tá? Da onde vem esse termo, o que ele significa, quais os termos semelhantes a esse. Então, se você ler administração, se você procurar o significado de management, administração, gestão, o management que a gente importa, o manejo, né? Todos têm significados muito parecidos, se não são sinônimos. Então nós temos aqui uma definição de gestão: é o ato ou efeito de gerir, administração, gerência. No caso da política, mandato político, né? Então, ação de administrar, a etimologia do latim aqui da palavra ação de administrar, de dirigir, gerência, gestão, tá? Termos semelhantes: direção, administração, comando, condução, diretoria, gerência. Então, a administração ou gestão é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Então, o termo administração significa direção, gerência, ou seja, ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos com o objetivo de alcançar metas definidas. E aqui o termo management: conjunto de conhecimentos referentes à organização e à gestão de uma empresa, a administração, equipe dirigente de uma empresa. Então, percebam que são termos sinônimos aqui, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala em administração ou gestão, a gente sabe que existe diferentes funções e papéis numa empresa, e que quanto mais alto na hierarquia da empresa, quanto mais elevado o cargo numa empresa, numa instituição, maior as funções de gestão, de administração, tá? E menos funções de execução. Então vocês percebam que nós temos aqui, saindo do nível mais alto, nível institucional, a diretoria da empresa ou da instituição. O nível intermediário, gerência. Então perceba que a nível institucional existem poucas operações de execução, atividades operacionais, e mais funções relativas à administração e gestão daquela instituição, empresa. E aí você, conforme desce aqui para um cargo gerencial, você tem então mais funções de execução, então fica equilibrado, meia parte funções de gestão, meia parte funções de execução. E o nível operacional é quem realmente coloca a empresa para funcionar, mas exerce na maior parte funções operacionais, tá? Em alguns casos de liderança, níveis de supervisão aí, líderes, faz também a gestão operacional. Então nós temos aqui os níveis, 3 níveis, e a natureza dos problemas, tá? Então, os problemas relacionados à diretoria são problemas empresariais, problemas mais amplos. A gerência são problemas intermediários, administrativos, táticos. E os nível operacional são os problemas do dia a dia, os problemas que aparecem ali na execução das atividades da empresa. Então nós seguimos com essa mesma lógica aqui,
Descendo então o nível institucional, diretoria, até o nível operacional, algumas das atividades desses três níveis, né? Então, a nível de diretoria, estabelecer objetivos empresariais, verificar e analisar estratégias, né, alternativas estratégicas, tomar decisões mais globais. Então, se a empresa vai fundir com outra empresa, se a empresa vai investir em um novo mercado ou comprar novas terras, enfim. Existem inúmeros exemplos aí de decisões globais. E elabora o planejamento estratégico e político. Então, são planejamentos mais de longo prazo, longo, médio prazo. Tá? Aí você vem para o nível gerencial, que são as coisas mais relacionadas aos departamentos dentro da hierarquia, as atividades. Então, tem departamento de colheita florestal, tem o departamento de inventário, vamos dizer assim. Né? Então, cada uma dessas partes gerenciais tem os seus objetivos e tem as suas decisões também. E aí você tem os planos táticos. E uma das funções desse nível de gerência é avaliar os resultados do nível operacional e fazer trazer essas informações, esses relatórios para o nível da direção. E a nível operacional, verificar e analisar alternativas operacionais, avalia, planeja e replanejação diária, implementa operações diárias e avalia resultados cotidianos. Tá? Então é uma hierarquia, tá? uma organização hierárquica. Por mais que uma empresa tenha uma estrutura mais horizontal, em que todos têm o mesmo papel, a exemplo que nós temos em algumas empresas de tecnologia, mas mesmo nessas empresas existe o CEO, existe os cargos, os líderes, né? Então, a hierarquia ela sempre existe numa empresa, a não ser que seja uma MEI, né? Uma empresa individual. Mas à medida que você contrata uma pessoa, ela está subordinada a você, que é dono daquela empresa, então sempre existe ali uma hierarquia. Então nós temos essa pirâmide hierárquica. Quanto maior o porte da empresa, maior essa pirâmide e mais essa estrutura se aplica. Então perceba que a base da pirâmide, a quantidade de funcionários e de operações na cunha operacional é maior. Né? Proporcionalmente o volume de atividades operacionais é maior, tático, gerencial menor e estratégico, diretoria, o volume de pessoas envolvidas é menor. Tá? Então tem essa estrutura aqui. E a nível estratégico, quem são essas pessoas? Tá? São geralmente o empresário, presidente, sócios e diretores da empresa. E eles estão preocupados, geralmente, tem a 5W mais 2H, depois vocês pesquisem sobre administração, mas você tem as perguntas lá. Por quê? Quando? Né? Então quem faz esse tipo de pergunta e responde esse tipo de pergunta é o nível estratégico. Aqui no nível tático, os administrador, gerente, coordenador, eles perguntam onde, como, tá? E aqui no nível operacional, o que, né? O que eu faço? O que deve ser feito? Então, aqui é o que realmente faz, aqui onde, como e aqui por quê, quando. Então, percebam que esse tipo de estrutura, né, de papéis, ela é importante. O mais importante de tudo é fazer, mas sem administração essa operação ficaria bagunçada ou perdida, estaria desconexa ou não estruturada. Então, administração é ordenamento, é organização, tá? E aqui uma coisa interessante. Quem são essas pessoas que estão aqui? Quem geralmente são essas pessoas que estão nessas funções mais gerenciais, né? Quem são? Quem são essas pessoas? Então, vamos trazer algumas informações interessantes aqui do Catu, né, para quem busca empregos, tá? Olha só, nós temos aqui nível hierárquico, na mesma forma de diretor a operacional. Aqui tem o grau de formação, então o nível grau de escolaridade da pessoa, tá? Então perceba que quanto mais você quiser ascender nos cargos de gestão, mais você
terá que estudar e terá que ter uma formação, um grau de escolaridade maior. Perceba que nas empresas não é só a questão de mestrado e doutorado, mas a questão de MBAs ou pós-graduações específicas de administração, por exemplo. Agora, uma outra coisa interessante aqui notar é que, independente do nível, claro, quanto maior o nível hierárquico, maior o salário, tá? Mas também, quanto mais maior o grau de escolaridade, para mesmo nível hierárquico, também maior o salário. Então, geralmente, estudar, se você quer aumentar a chance de receber mais, ganhar mais, estudar é um bom caminho. Isso é o que os dados apontam, tá? Outra questão interessante aqui, e polêmica, é também os salários aqui, nível hierárquico aqui, um dado mais antigo, 2007, mas a questão do gênero aqui, na influência das mulheres receberem um pouco a menos nos mesmos níveis hierárquicos, né? É uma barreira que tem que ser quebrada, ainda já melhorou bastante, mas ainda tem que ser quebrada. Mas percebam que, olha, o nível, a diferença salarial é gigantesca, né? Sair do nível operacional aqui, aí ir para lá para um cargo de presidência ou de diretor, você vê o tipo de salário que as pessoas nas funções mais administrativas tendem a receber. Tá? Então é uma ascensão também, existem planos de carreira para subir, não é simplesmente já assumir como diretor. Né? Geralmente as pessoas que saem, que ascendem às funções mais altas, geralmente não é regra, mas elas passaram por níveis hierárquicos menores na empresa. E agora, com relação à nossa gestão, então a disciplina é gestão ambiental e florestal. Então, falar, mas gestão ambiental é uma coisa, gestão florestal é outra. Na área de silvicultura, na área de produção florestal, na área de manejo de nativos, nas ciências florestais, as duas coisas são inseparáveis, tá? Então, aqui esse esquema da empresa, né? O telhado da empresa está sobre a gestão florestal e a gestão ambiental. Vocês vão perceber, eu vou mostrar aqui rapidamente, nós temos aqui, como exigência da certificação do FSC, as empresas têm que publicar um resumo público, colocar um resumo público do manejo da administração da empresa para a sociedade. E vocês vão perceber que esse papel da gestão ambiental está totalmente associado com a gestão florestal nos resumos de manejo e são apresentados de maneira conjunta. Né? Produção sustentável, esse é o termo. Vocês podem pesquisar na internet para cada uma dessas empresas aqui, o resumo público do plano de manejo e o nome da empresa lá no Google e abrir os relatórios. Eu vou abrir um relatório aqui só para vocês verem como exemplo. Tá? Então nós temos aqui o exemplo da ArcelorMittal. Tá? Essa empresa tem aqui então o seu resumo público de manejo aqui de março deste ano. Tá? A empresa de silvicultura que trabalha no ramo do eucalipto especialmente. E aqui tem o resumo público do manejo da empresa e aí percebam os termos. Né? Política de gestão integrada, aqui as unidades de produção em Minas Gerais da empresa, uso do solo, características socioeconômicas das regiões de trabalho. Aí vem manejo florestal, né? Os recursos florestais manejados, as atividades, planejamento, tecnologia, parte de silvicultura, né? Parte de desenvolvimento, manutenção, proteção florestal, inventário florestal, colheita. E aí vem parte de indústria, produção de carvão, manutenção de estradas, conservação de malha viária. E aí vem, junto, né? Gestão ambiental. E aí perceba o tamanho dessa, estamos aqui na página 13, quanto a questão da gestão ambiental, ela é trabalhada nesse resumo público. Como as práticas e sistema de gestão da empresa levam em conta a questão ambiental. Tá?
Então nós tem aqui exemplos de reserva particular de patrimônio natural, aqui áreas de alto valor de conservação, estratégias de conservação dessas áreas, recuperação de áreas degradadas, programas de monitoramento de flora e fauna. E aí segue. Então percebam que a gestão ambiental, aqui é a questão hídrica, monitoramento hídrico, a prevenção de incêndios florestais, gestão de resíduos, indicadores de desempenho ambiental, nós ainda vamos falar sobre isso, educação ambiental nas comunidades e, por fim, aqui a questão de saúde e segurança do trabalho, que também é desassociável, e a responsabilidade social. Então perceba que a parte de gestão ambiental é inseparável da parte de gestão florestal. Tá? Então a gestão ambiental é o campo que estuda a administração do exercício de atividades econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais, incluindo fontes de energia renováveis ou não. A prática de gestão ambiental introduz variável ambiental no planejamento empresarial. Entende-se como instrumentos de gestão ambiental, licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, geoprocessamento, educação ambiental e auditoria ambiental. Tá? Então, a gente percebe aqui a importância desse tema na gestão integrada. Tá. Beleza, professor, já falou tanta coisa de gestão ambiental, já sabemos o que é a parte ambiental, o que é a parte florestal, mas o que é, como é que se pratica a gestão, né? E aí a ciência que estuda a gestão, a administração, é a administração, tá? E aí se vocês pesquisarem, existem técnicas e princípios de gestão de pessoas e de recursos, tá? Então, existem as abordagens clássicas e tal, e as abordagens mais modernas. Nós vamos ver alguns exemplos aqui de abordagens mais modernas, tá? Então, a primeira delas aqui, que é importante ressaltar, é um termo, uma filosofia chamada administração participativa. É uma filosofia ou política de administração de pessoas que valoriza a capacidade de tomar decisões e resolver problemas em grupos, aprimorando a satisfação e motivação das pessoas do trabalho. Então você reconhece a importância da opinião das pessoas na construção das soluções. Então, e diminui a questão tanto de competição, né? Então é um trabalho em equipe, tá? Administração em grupo, consultando os seus pares, trazendo eles para dentro do processo. Aqui um outro exemplo mais antigo, que é o sistema Toyota de produção, que é usado nas linhas de produção automotiva, né? Mas também é um sistema inovador da sua época, porque ele é centralizado na questão do cliente, no feedback que o cliente dá em relação aos produtos. Então tem aqui 4 regras específicas, né? Todo o trabalho deve ser altamente especializado e com sequência, tempo e resultados avaliados. Toda a relação cliente-fornecedor, interno e externo, deve ser direta com um canal claro e definitivo. Aqui a importância da comunicação e da entrega de cada uma das etapas. Fluxo de trabalho e processo para todos os produtos e serviços deve ser simples e direto. Aqui, questão de organização da empresa, dos papéis da empresa, e qualquer melhoria deve ser feita com base em critérios científicos e sob a coordenação de pessoas da ciência da administração. Tá? Então, temos muito que estudar e aprender, mas é dessa área de administração que a gente aprende muito. Aqui um outro termo, uma outra filosofia bastante interessante, muito utilizado pelas empresas florestais, é o benchmarking. Então, é o processo de avaliação da empresa em relação à concorrência. O que é? Nós temos aqui várias empresas sentam à mesa juntos e trocam informações. Olha, o que você tem feito na sua parte de plantio, que inovação você tem lá, o que isso tem trazido de ganho para a empresa. Então, as empresas trocam figurinhas, por assim dizer, e uma aprende com a outra as melhores práticas, tá? Então perceba que não é só concorrência, não é só querer derrubar o seu concorrente, mas aqueles que se unirem vão sair fortalecidos, né?
fortalecidos. Aqui é outro tipo de gestão, que é o downsizing. Existem pessoas treinadas, capacitadas para isso. Muitas vezes contratam um setor terceirizado para vir avaliar a empresa, e é redução da força de trabalho. Na verdade, é a redução do desperdício, né, em termos de recursos humanos. É bem polêmica, mas existem pessoas que podem estar sendo bem utilizadas e outras podem estar sendo subutilizadas, e daí seria otimizar isso. Terceirização, que é aqui o exemplo do contratando o Sonic aqui para pegar o Papaléguas, né? Então, você tem aqui uma estrutura de, em vez de, por exemplo, no setor florestal, você tem uma estrutura muito grande de operações. Então, de repente, terceirizar para uma empresa especializada em colheita ou especializada em plantio, a questão de contratação de pessoal, de gestão de maquinários, é mais fácil do que ter toda uma estrutura gigantesca para administrar todos os setores da empresa. Aqui umas técnicas mais modernas, como o jeito Google de ser. Então, vale ressaltar aqui, depois vocês procurem no YouTube, NetSteel, jeito Google, né? Aí uma das coisas interessantes aqui é que a ideia é 80-20. O colaborador trabalha 80% fazendo o que a empresa quer que ele faça, e 20% ele pode tentar desenvolver para a empresa, dentro da empresa, coisas que ele acha interessante ou que poderiam melhorar ali a empresa, ou projetos pessoais que ele considera importante para a empresa. E aqui uma reunião diária dos times, né, em que todos têm a voz de fala e cada um compartilha suas ideias com o grupo ali. E eles são chamados entre si os colegas de Googlers, né? E eles fazem caminhadas juntas, tem um ambiente laboral ali para fomentar a criatividade e o debate. O jeito Facebook, que é um jeito de transformar a empresa mais horizontal. Então, essa ideia, né, o Facebook, a SpaceX, sei lá, essas empresas de tecnologia, elas de repente passaram a funcionar como um grande galpão em que o gerente vê o colaborador, e você tem as equipes ali ocupando todas o mesmo espaço, e para facilitar a comunicação e o acesso para resolver problemas complexos com gente diferente. Então, em vez de você ter aquela empresa em pisos e andares ou em locais diferentes, cada um com suas funções separadas, você tem todo mundo trabalhando junto em equipes multidisciplinares, né? E aí as metas e sprints semanais para resolução de problemas. Então, tá, e aí? E como é que faz? Como é que eu devo gerir a minha empresa? A mesma pergunta, como é que você deve administrar a sua casa? Como é que você deve administrar uma empresa? Então, cada situação, cada empresa pode encontrar a sua solução. Em alguns casos, a gente sabe, de maneira geral, o que é bom e o que é ruim, mas os detalhes da gestão são feitos em cada situação. Um ponto importante a ser ressaltado aqui é o exemplo da Torre de Babel, que é a gestão pela comunicação. Então, aqui um exemplo da Bíblia em que os homens queriam construir um grande prédio, uma grande torre que alcançasse os céus, né? E aí na Bíblia fala que Deus mandou, confundiu a língua dos homens, né? Então, de maneira que o que estava lá em cima pedia uma coisa e o que estava embaixo entendia outra e mandava o material errado, e no final das contas a construção veio a não se erguer porque a comunicação não funcionava. Então esse é o princípio da gestão pela comunicação. A falha na comunicação, ela gera falta de informação e conhecimento e gera baixa produtividade, e gera uma série de problemas, né? Então nós vivemos na era da informação e do conhecimento, e esse é o tema, é o embate, né? Quanto mais
Só que não basta volume de informação, a gente tem que ter qualidade de informação e fácil acesso a essa informação. Então a gestão pela informação ela é parte desse princípio, dados, informação, conhecimento, né? Não gera conhecimento sem informação e não tem informação sem dados. Então, dados são simples observações quantitativas e qualitativas do mundo. Significado e relevância e propósito dos dados são construídas em cima de dados. E o processamento dessas informações por cada um dos colaboradores leva ao aprendizado, ao conhecimento. Aqui um outro exemplo de como a informação constrói o conhecimento, né? Você tem as ações de organização, processamento aqui você tem processamento da informação, conversão, interpretação da informação, e aí você tem do mesmo jeito conectado aqui, né, entre o conhecimento e a informação, a tomada de decisão, a criação de conhecimento e a construção do significado, né? Então é isso. Processar a informação para tomar decisão, conversão de informação para criação de conhecimento e a interpretação para a construção de significado dessas informações e construção do conhecimento verdadeiro. Aqui um outro exemplo de encadeamento, né? A necessidade da informação, a aquisição da informação, a organização e armazenamento dessa informação, e aí produtos, serviços, distribuição da informação, uso da informação para mudar o comportamento e adaptar e fazer o feedback ali, né? A retroalimentação daquilo que é colocado. Então, muitas vezes, por exemplo, dentro da nossa instituição tem a comissão própria de avaliação, que é o CPA, e aí você vai lá e faz uma entrevista com os alunos, com os docentes, com os técnicos para saber o que deve ser melhorado, mas isso gera um relatório, esse relatório não gera conhecimento, e esse conhecimento não gera mudança. Então, esse ciclo tem que fechar, né? E tem que ter o feedback para as pessoas que passaram essa informação. Aqui é um caso de como a questão da comunicação é importante, né, na VM Florestal. Então, principais problemas com o fluxo da informação apontados pelos entrevistados. O maior de todos é a forma como a informação é passada, e aí você tem a destinação correta da informação e a de quanto em quanto tempo você tem aí essas informações sendo passadas, né? A periodicidade. E aí você tem aqui um exemplo, né? Os veículos, os canais de comunicação mais utilizados. Então, o diálogo com os colegas é o maior canal, seguido pelas reuniões. E só depois vem e-mail e momentos aqui de diálogo de segurança do trabalho e outros momentos aqui. E além desse conhecimento, que tipo de ferramentas existem para apoiar a gestão, a administração? Hoje fala-se muito do business intelligence ou inteligência da informação, né? Então aquela questão da gestão da informação alimentada por sistemas em nuvem para geração de relatórios, né? Empresas grandes também têm sistemas de gestão mais complexos. Aqui é só uma forma de distribuir informações e dados, mas quando uma empresa é maior, ela tem o que a gente chama de Sistema Integrado de Gestão Empresarial, ou em inglês Enterprise Resource Planning, ERP. Então é um sistema de informação que integra dados gerais da empresa, né? Por exemplo, que começa num supermercado, um sistema de gestão muito importante é a controle de produtos, né? Então, gestão de entrada e saída de produtos e acompanhamento, entrega, a importação e o transporte desses produtos, armazenamento, né? Então, vencimento desses produtos. Então, um supermercado é um exemplo de onde começa a se formar um sistema de gestão empresarial bem complexo, né? E aí, quanto maior a empresa, mais a necessidade desse sistema ser digital e ser bem planejado. Na área florestal, a gente tem aqui o Inflor, que é um sistema para gestão florestal.
e vocês podem pesquisar, eles têm integração com ERPs, com SAP, né, que é um sistema alemão de ERP, e você tem também integração com o sistema de informação geográfica e assim por diante. Aqui uma pergunta, né, que fizeram para o Infor Forest, se ele possui integração com o ERP, que é esses sistemas integrados de gestão, sim. E aí fala que disponibiliza distintas plataformas dependendo da empresa, daquilo que a empresa precisa. Tá? É isso, pessoal. É uma abordagem inicial para entender o que é administração. E nós temos aqui um cronograma daquilo que nós pretendemos abordar nessa disciplina. Né? Começamos hoje com a introdução aos conceitos de gestão. Vamos falar sobre os indicadores de desempenho e gestão ambiental. Vamos falar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, avaliação de desempenho ambiental, sobre aquecimento global, o papel das florestas, e nós vamos trabalhar alguns seminários. No encontro síncrono nós vamos discutir a divisão dos grupos aqui e o debate na parte de gestão ambiental desses seminários aqui. E aí, na sequência, nós finalizamos com a parte de gestão florestal aplicada à gestão territorial e gestão de florestas, né? Logística e pesquisa operacional e otimização. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Encerro aqui. Até a próxima.